Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 29º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós, nesta liturgia, a perspectiva da missão, nesse mês missionário, mês de outubro. E para compreendermos melhor a liturgia de hoje, é importante nós darmos uma pensada na oração principal. Aquela oração que vem depois do Glória, onde a igreja faz o seu pedido, a sua intenção para esta Santa Missa. Então a igreja no mundo todo faz o mesmo pedido hoje, que é que o Senhor nos dê a graça de estarmos totalmente ao seu dispor e servi-lo de todo o coração. Estar totalmente ao seu dispor e servir de todo o coração significa cumprir a missão que ele nos deu, o que nós podemos ver no final, por exemplo, do Evangelho de Mateus, de Marcos e de por todo o mundo e evangelizai. Nós não podemos deixar neste domingo, neste mês, mas também durante toda a nossa vida, de nos recordar destes homens e mulheres corajosos que deixaram tudo pela causa do Evangelho. Missionários e missionárias que foram para lugares distantes, lugares difíceis, complicados, de difícil acesso, sofrendo as intempéries do tempo, portanto, frio, calor, situações inclusive de enfermidades, risco de pegar lugares onde existem situações de epidemia, ou mesmo enfermidades como a malária em tantos lugares, tantos e tantas missionários que foram atingidos, por exemplo, por esse mal e por tantos outros males, mas que não abandonaram a missão, que não desistiram por conta das dificuldades. Lugares distantes, lugares ermos, lugares onde muitas vezes precisavam ir sozinhos, a milhas de distância que tinham que percorrer, cansados, exaustos, mas ali levando a boa nova do reino. Nós precisamos nos comprometer com estes irmãos e irmãs por meio da oração. É essencial que nós possamos suportá-los, dar suporte por meio da nossa oração. Então, não devemos somente agora em outubro rezar por eles, mas isso deve ser um compromisso de oração que nós precisamos assumir. Todos os dias precisamos rezar pelos missionários, pelas missionárias, para o bem de todas as missões. E não podemos também deixar de perceber que o que os motiva é o amor pelo Evangelho, o amor por Cristo, que muitas vezes é maior do que todos os outros amores, que é muito maior do que todos os interesses. E esta é a realidade daquilo que o próprio Evangelho vem nos trazer.
Tiago e João se aproximam de Jesus e pedem que se sentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso significa, em outras palavras, que eles acreditavam que iria surgir um reino forte em Israel, Jesus fosse o rei, ou como que se fosse o presidente, e eles quisessem ser os principais ministros, aqueles que mandam em tudo, que têm poder, que decidem as coisas, que têm riquezas e tudo mais. Não tinham entendido ainda aquilo que Jesus estava ensinando. E não só os dois. Os outros discípulos, ao se mostrarem incomodados com aquilo, eles também demonstram que eles também não tinham entendido o projeto de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ao se sentirem enciumados, incomodados com o pedido de Tiago e João, é como se eles dissessem assim: não acredito que vocês se adiantaram, se anteciparam, passaram na nossa frente. Não, isso está errado. E aí Jesus nos dá a lição. Os grandes deste mundo, os poderosos deste mundo, querem assumir o poder para dominar, para mandar, para fazer o que quiser. A pergunta é: como discípulos de Jesus, nós vamos fazer igual aos outros? Nós vamos fazer mais do mesmo? Ou será que nós somos chamados a fazer muito além disso, sair desta lógica que desde o início da humanidade toma conta do coração, da mente das pessoas, e entrar na lógica divina, a lógica que Jesus vem ensinar? Jesus diz ainda: olha para mim, olha para o meu exemplo, olha para aquilo que eu estou ensinando. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Este é o exemplo que precisamos seguir. Nós não podemos deixar que o amor pelos nossos interesses, por nossas coisas, seja maior que o amor por Cristo, pelo Evangelho, pela causa da salvação das almas. Não podemos deixar que isso aconteça. Nós corremos o grande risco de achar que estar na glória com Cristo está dentro daquilo que são os nossos interesses. Assim como Tiago e João não entenderam que para chegar na glória é preciso passar pela cruz, o sacrifício, o comprometimento, o amor, a doação, que estão muito presentes, por exemplo, na primeira leitura do servo sofredor, que deu a sua vida por amor. E é claro, sempre amparados pela graça de Deus. Afinal de contas, a segunda leitura nos traz essa realidade. Nós temos um sumo pontífice, alguém que viveu aquilo que nós vivemos e que por isso mesmo nos compreende e nos dá todas as graças necessárias para sermos fiéis até o fim. Portanto, não é que nós não podemos buscar uma vida melhor, mas a questão é: qual é o amor que está falando mais alto no meu coração? São apenas os meus interesses, ou é a vontade de Deus, ou é a causa do Evangelho, levar o Evangelho, deixar que o Evangelho nos transforme em primeiro lugar e transforme o mundo todo por meio da nossa ação, da nossa atitude. No final das contas, meus irmãos e minhas irmãs, o que vai ficar? No dia do juízo, quando morrermos, o que vai sobrar? Quero recordar aqui uma historinha que já correu diversas vezes pela internet, WhatsApp, cada hora falando de um determinado rei, que é de um determinado imperador. Quem viveu isso é o de menos. O que importa é a mensagem dessa história. Dizem que um grande imperador, poderoso, famoso, que tinha o respeito de todos, rico, ele estava para morrer. E, quase no seu leito de morte, fez 3 pedidos. Ele falou que, em primeiro lugar, queria que seu caixão fosse levado por médicos. Em segundo lugar, que em todo lugar onde fosse passar o cortejo do seu enterro, fosse o lugar, o caminho, todo fosse jogado o seu tesouro ali, fosse espalhado ao longo de todo o caminho do cortejo, todo o seu tesouro, tudo aquilo que ele acumulou durante a vida. E por fim, que os seus braços estivessem para fora do caixão, pendurados ali para fora do caixão, e perguntaram por quê.
desses pedidos estranhos, né? Diferentes, exóticos. E a resposta dele foi, em primeiro lugar, deixando que os médicos o conduzissem, levassem o seu caixão, para dizer que nós temos um limite. Nós não somos tão poderosos, capazes de vencer a própria morte. Tudo tem um limite. Nós não queremos com isso desvalorizar a ciência, a medicina, ao contrário, nós temos que valorizar. Deus nos deu o dom da inteligência. E por meio do dom da inteligência nós desenvolvemos as técnicas. E que bom! Nós podemos viver muito mais tempo. Antes morria muito mais cedo, com o desenvolvimento da medicina e de tantas outras coisas. Nós conseguimos aumentar o nosso tempo de vida, mas não vencemos a morte. Nós não temos poder para tudo. Não somos tão poderosos assim. Não adianta ficar correndo atrás do poder o tempo todo. Não tem como fugir do inevitável. Segundo ponto, o tesouro dele todo espalhado pelo chão para poder mostrar que esse tesouro não vai com ele. Tudo que ele acumulou ao longo de sua vida, talvez deixando de lado coisas que são importantes, prioridades, como o próprio Deus, como a sua família, como aquilo que é essencial na sua vida, talvez até deixando de lado tudo isso, ele acumulou um grande tesouro. Mas aonde ele vai levar esse tesouro? Para lugar nenhum. Esse tesouro vai ficar aqui. A palavra de Deus nos recorda bem que tudo aquilo que a gente acumula, a ferrugem vai corroer e a traça vai destruir. Não tem o que fazer. E o terceiro ponto, que também está ligado ao segundo, seus braços para fora do caixão, portanto mostrando suas mãos vazias. É de mãos vazias que nós vamos atravessar a morte e nos aproximar de Deus. E lá não vai adiantar nada aquilo que a gente acumulou. Não vai adiantar o ter, mas vai adiantar o ser, aquilo que somos, ou melhor, na relação com o Evangelho, naquilo que nos transformamos. E também como nós cumprimos a nossa missão, como nós levamos o Evangelho a todas as pessoas. É isso, no final das contas, que vai fazer toda a diferença. Portanto, a liturgia de hoje quer nos questionar: qual é o amor que fala mais alto em nosso coração? Quais são as nossas prioridades? É tempo de rever e é tempo de escolher por aquilo que é o essencial. É tempo de deixar que o amor pelo Evangelho, o amor por Cristo, o amor por tudo aquilo que diz respeito ao projeto de Deus, fale mais alto em nosso coração. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.